Você já percebeu que hoje quase ninguém consegue mais existir em silêncio? E eu não estou falando silêncio que você escuta, que você ouve. Eu estou falando de um silêncio mental. Para onde você olha tem alguém com o celular na mão. Seja no ponto de ônibus, seja na cama, seja na fila, seja no banheiro. Não sei se você olha para alguém com o celular no banheiro. Não olhe as pessoas do banheiro. Mas você sabe. Porque você leva o celular para o banheiro. Ficam no celular enquanto comem, enquanto conversam, enquanto assistem outras coisas. Como se qualquer segundo sem estímulo trouxesse um pânico imenso. Ou então ativasse um sentido de alerta como se algo muito importante estivesse acontecendo no mundo e você não estivesse sabendo. Talvez esse seja apenas o começo do problema. Porque convenhamos, né, pessoal? Rede social deixou de ser entretenimento já faz tempo. E hoje elas moldam o seu comportamento, o que você deseja, a sua autoestima, a sua ansiedade. Ela molda a sua percepção da realidade. Ou a distorção dela. E o mais preocupante, cada geração está sendo afetada de um jeito diferente. Crianças estão perdendo a imaginação. Adolescentes estão adoecendo por conta da comparação. Os adultos viciados em distração e os idosos cada vez mais vulneráveis à manipulação. E enquanto tudo isso acontece, você ainda está acreditando que só está passando tempo demais na internet. Mas eu acho que a gente está vivendo uma das maiores transformações psicológicas da história. A gente pode já ter entrado numa nova era, mas a gente não percebeu porque a gente estava no celular. Primeira geração que eu quero abordar aqui, crianças, é claro. Tem uma coisa acontecendo com as crianças hoje que tinha que assustar muita gente. O assunto é muito sério. A infância está sendo destruída pela hiperestimulação. Eu lembro que eu pintava livros de colorir, né? Minha mãe me dava livros em branco e canetinhas ou lápis de cor e ali eu tinha que pensar em combinações de cores, como que eu ia pintar, sombras e tudo mais. Era ali que eu inventava história, criava mundos, dava nome aos personagens, eu tinha que usar a minha cabeça, eu tinha que usar a minha imaginação. Hoje, a criança pega um vídeo no YouTube e assiste alguém pintando um desenho. O mundo já vem pronto, a criança não precisa estimular nada para que aquilo aconteça. Só lhe é entregue. A música, a voz, a reação, a piada, a edição, o estímulo, tudo vem pronto, né? Tudo com muitas cores, sons, músicas pegajosas. Quem que não sabe de cor a música do Baby Shark, pelo amor de Deus? A criança não cria mais experiência, ela apenas consome pronta. Isso parece só um detalhe, mas não é. Porque o uso da imaginação ajuda a criar o mundo interno dessa criança. É através desses movimentos de imaginação em que ela tem que usar o mundo lúdico para construir uma história que ela vai elaborar diversos sentimentos. É ali que ela elabora medo, raiva, alegria, ansiedade, frustração, símbolos, afetos. Só que agora tem uma geração inteira crescendo numa lógica de recompensa instantânea. E uma das coisas mais perigosas que isso pode gerar é o fato da criança não mais tolerar o tédio. O tédio é essencial para o desenvolvimento da mente. É no vazio do tédio que nasce a criatividade. Nasce a curiosidade, nasce a fantasia, nasce a capacidade de imaginar coisas. É no tédio que o pensamento floresce. E hoje, se um desconforto aparece, imediatamente vem uma tela para anestesiar. E se a gente dividir a infância em duas etapas, né? A tenra infância, que é a parte que é criancinha, e uma parte já um pouco maior, quase chegando ali na pré-adolescência, e nessa fase tem uma coisa muito séria acontecendo, que é a sexualização precoce. E sexualização precoce não é desenvolvimento sexual de criança, não estou falando disso, pelo amor de Deus. Eu estou falando sobre a criança querer ser tratada como adulto. E como ela quer ser tratada como adulto, ela começa a querer agir como adulto. Então ela reproduz o comportamento adulto. Ela quer se vestir como um adulto. Ela quer dançar como um adulto. Ela quer se expor como adulto. Mas ela não entende o que o adulto entende. E muitas dessas crianças estão fazendo isso incentivadas pelos próprios pais. Porque like significa validação, view é status social. Ser visto hoje é moeda social. A infância começou a ser transformada em performance. E tem uma coisa extremamente triste nisso. No passado, a criança queria crescer. Quando eu for grande, eu vou querer fazer. O que você quer ser quando crescer? Olha só. Isso mostra justamente o tamanho, né? Quando você crescer, porque você não cresceu, você é pequeno. E hoje a criança aprende cedo demais, às vezes até estimuladas a isso, a performar como adulto. E uma criança que cresce performando o tempo todo, ela aprende que a atenção é amor. Que o olhar do outro vale mais do que ela sente. E que se deu bastante like, tá tudo bem. Enquanto isso, o eu interno da criança, aquele que vai dizer quem ela vai ser quando crescer, fica de lado. Porque ela não está sendo ela está sendo o que ela acha que o outro quer que ela seja. Ela não cresce, ela não se desenvolve, ela apenas se adapta. O segundo grupo que eu quero tratar aqui são os adolescentes, que é uma das fases mais vulneráveis da existência humana. A adolescência é uma fase de extrema instabilidade, de pura transformação. É quando esse indivíduo deixa de ser criança
mas ainda não sabe o que é. É quando a pessoa tenta descobrir quem ela realmente é, como deve ser, o que fazer para ser aceita. E aí ela abre o celular e encontra lá corpos perfeitos, rostos perfeitos, vidas perfeitas, histórias perfeitas, viagens perfeitas, famílias perfeitas, férias perfeitas. Só que tudo que ela vê ali não é real. Tudo que ela vê é produzido para gerar impacto emocional, para gerar view, para gerar like. Luz, filtro, ângulo, edição, música, gancho, algoritmo. Mas o adolescente ele não percebe isso emocionalmente. Por quê? Como que ele vai saber quem ele é se ele não se comparar com o outro? Se ele não perceber alguém que ele admira e pensar, quero ser como essa pessoa. E aí, ao se deparar com vidas perfeitas, olha para a sua e se sente insuficiente, sente que não cabe e muitas vezes que nem deve existir. E talvez nunca tenha tido uma geração tão observada e ao mesmo tempo tão insegura. Porque agora, na geração atual, a comparação não termina quando bate o sinal da escola. A comparação está no bolso, a comparação está na cama, a comparação está no quarto. A comparação acompanha esse adolescente com olhos de coruja 24 horas por dia. E aqui tem um conceito do Freud muito interessante, que é o infamiliar. É aquilo que parece familiar, mas ao mesmo tempo é estranho, é perturbador. Porque o adolescente olha para aquelas vidas na tela daquele aparelho e começa a pensar que nunca vai chegar lá, que é uma vida impossível de se ter. Isso produz uma sensação constante de fracasso. E além disso, tem um outro fenômeno acontecendo nos adolescentes, que é o exibicionismo emocional. Pessoas que transformam as suas vidas, as suas intimidades em vitrine. Tudo vira postagem, tudo vira exposição, tudo vira conteúdo. Porque, no fundo, as pessoas já não sabem mais a diferença entre ser visto e ser amado. Confundem as coisas. E talvez seja isso que cause o maior dano psicológico nos adolescentes. O adolescente hoje ele não constrói mais uma personalidade. Ele constrói uma versão editada de si mesmo para consumo público. E depois sofre tentando sustentar esse personagem que ele criou. Ou seja, é uma vida contada na internet para ter essa validação, esse reconhecimento através de view e através de like. E enquanto isso, dá o seu like para ajudar na divulgação do vídeo, é muito importante você dar o seu like, se inscreva no canal, porque tem muito vídeo sobre isso que eu estou falando aqui, sobre saúde mental, sobre reflexões, sobre como você questionar sua própria existência, porque talvez você pode estar vivendo errado e não percebeu. Então se inscreva aí, porque agora eu vou falar deles. Exatamente, de você, os adultos. Hoje os adultos estão o quê? Ansiosos, depressivos, compulsivos, mentalmente esgotados. Um cansaço que não passa nem se você tiver uma boa noite de sono. Porque os algoritmos descobriram, ou melhor, os algoritmos foram criados em cima de um fator, de uma fraqueza, de uma vulnerabilidade muito grande do nosso cérebro. Somos altamente sensíveis a recompensas rápidas e fáceis. Você está no celular, você passa o vídeo atrás de uma outra recompensa. Uma validação, uma polêmica, uma notícia absurda, um vídeo engraçado, uma dopamininha fácil de conseguir. Quase um caça-níquel psicológico, porque você fica só rodando, só rodando, só rodando. De vez em quando você acerta e ganha uma migalha. Só que aos poucos isso destrói a sua capacidade de presença. As pessoas não conseguem mais assistir um filme sem pegar no celular. Não conseguem descansar sem o estímulo. Não conseguem deitar na cama e não pegar no telefone até pegar no sono. E muitas vezes não conseguem nem conversar sem ficar pondo a mão no celular toda hora. O cérebro começa a funcionar num estado constante de fragmentação. E talvez não seja nem o excesso de informação, mas sim um excesso de distração que bloqueia o pensamento. Porque pensar exige presença, exige silêncio, exigem profundidade, que é o oposto do que tem nas redes sociais. Porque tem uma expressão que eu uso aqui no canal às vezes, que são os cérebros de macaco, que é o quê? Se você não tiver um gancho, um gatilho de atenção ou algo que te impressione a cada 3 segundos, você perde a atenção, você perde o interesse e sai do vídeo. Ou seja, você não consegue manter fixo num lugar por 3 segundos, que se não tiver algo excepcional, maravilhoso, perde o interesse? Só que existe uma camada muito mais profunda nisso. Vem comigo, ó. Talvez o vício não seja no celular, mas talvez seja o vício de não entrar em contato consigo mesmo. Porque toda vez que isso aparece, o que vem junto? Vazio, tédio, frustração, medo. E a pessoa rapidamente procura uma fuga, procura um estímulo. Então veja se faz sentido. Talvez dá para dizer que as redes sociais se transformaram numa forma de uma microfuga. Talvez por isso que exista tanto ódio online. A psicanálise chama de projeção. Você olha para si, não consegue ver esse parte ruim em você, e aí você já está com o celular na mão, você projeta isso no outro, no político, no jogador de futebol,
na pessoa que fala uma coisa que você não concorda, e ali você destila todo o seu ódio. Afinal, se está no outro, e nesse outro que não sabe e nunca vai chegar em você, não sabe quem você é, aí fica fácil você apedrejar, uma vez você não pode jogar pedra em você mesmo. O anonimato permite que pessoas emocionalmente desorganizadas despejem seu ódio sem ter que lidar com nenhuma consequência. Humilhando, atacando, projetando raiva, desumanizando o outro. E isso vai contaminando um ambiente psicológico coletivo. E agora tire as crianças da sala que eu quero falar com os adultos para falar dos idosos, exatamente. Eu quero falar do seu pai, quero falar da sua mãe, quero falar do seu avô. Os idosos estão entrando nesse mundo completamente desprotegidos, porque eles são de uma geração que foram ensinados a acreditar no que viam. Só que hoje, imagem não significa verdade. Vídeo não significa realidade. E áudio não quer dizer que aquilo realmente existe. E ainda agora existe a IA, a inteligência artificial, reproduzindo rosto, reproduzindo formas, reproduzindo vozes, inventando realidades completamente convincentes, e tudo isso numa velocidade imensa, criando cenas extremamente convincentes numa velocidade absurda, muito mais rápido do que eles conseguem processar e entender. Vídeos falsos, mensagens manipuladas, fake news, golpes virtuais. E isso cria um problema gravíssimo, a dificuldade de diferenciar realidade de manipulação. Porque parece que, por ter aparência de verdade, é verdade. Eles são incapazes de desconfiar, de diferenciar. Não por limitação, mas porque eles vêm de um outro mundo. Eles se cresceram e viveram a maior parte da vida deles em uma outra realidade. Isso transforma os idosos em alvos extremamente vulneráveis. E talvez o ponto mais importante seja esse. Muitas pessoas ainda acham que estão usando a rede social, mas no final estão sendo usadas por ela. Sua atenção gera lucro, o seu tempo gera dinheiro, seu impulso enriquece grandes companhias. Sua raiva gera dinheiro e a sua ansiedade que paga a conta. Quanto mais tempo você permanece preso aí, mais valor você entrega. Talvez a maior vitória dos algoritmos não foi prender sua atenção. Talvez foi te convencer de que isso aí é liberdade. Porque quando tudo que você segura na sua mão, todos os aplicativos, todos os sites, todas as IAs, tudo isso que briga pela sua atenção, na verdade, faz você se desconectar de quem você realmente é. Talvez o maior problema não seja tecnológico, seja psicológico. Uma sociedade incapaz de sustentar o silêncio, de manter conversas profundas, de ficar atento por mais do que meia hora em uma só atividade. Falta presença, falta pensamento crítico. Pessoas cada vez mais estimuladas e muito menos conscientes. E quando o ser humano perde a capacidade de se manter consigo mesmo, ele se torna completamente manipulável. Por isso a solução não é abandonar a tecnologia, é utilizá-la como uma ferramenta, não como uma bússola. É desenvolver consciência sobre ela. Educação digital, pensamento crítico e a capacidade de questionar o que aparece na sua tela. Porque talvez a pergunta mais importante desse vídeo seja: você realmente escolhe o que consome? Ou você deixa o algoritmo ou o chat GPT escolher por você? No mais, cuidem-se. Seguimos.